Irmãos, nós temos como tema para esta noite: pelo Espírito Santo somos curados e as nossas vidas são restauradas. Então, nessa noite, uma grande promessa de cura, de restauração para cada um de nós aqui presente, através da ação do Espírito Santo. Eu me chamo Breno, eu sou casado e atualmente estou como secretário-geral da Renovação Carismática Católica aqui na Arquidiocese de Vitória da Conquista, e também sou servo aqui do grupo de oração Frutos do Espírito Santo. Irmãos, vamos pegar nossa palavra e abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: cadê a sua Bíblia? Soldados de Cristo não podem andar desarmados. Misericórdia, povo de Deus. Aqui é uma arma, uma potência que o Senhor dá para cada um de nós. Então, semana que vem, todo mundo trazendo a Bíblia. Nós temos que ter, esse costume, essa prática, pois é através daqui que primeiramente o Senhor fala conosco. Quem não trouxe a palavra, a física, pode pegar pelo celular. Atos 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Diz assim o título, um subtítulo aqui do Milagres pelas mãos de Pedro, versículo 31. A igreja gozava então de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte da cidade, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos que habitavam em Lida e em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem levaram-no para um quarto de cima. Ora, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro ali encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhes: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorca lhe fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe viva. Este fato espalhou-se por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu muitos dias em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós vemos a força da palavra, a força do Espírito Santo e a força da missionaridade. E trouxe aqui para nós um relato impressionante. Nós estamos aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui vendo o início da igreja nascente e também crescente. Porque por onde Pedro e Paulo passavam, eles realizavam muitas curas,
muitas libertações, e como nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 9, Pedro ressuscitou uma pessoa. E por conta disso, muitas pessoas passaram a crer no Senhor, a acreditar nos discípulos do Senhor. Esta palavra, esses versículos que nós lemos aqui do 31 ao 42, são palavras de cura. Nós vemos Pedro curar Enéas. E também são palavras de vida, pois nós vemos Pedro ressuscitar Tábita. Se nós formos aqui adiante, no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, nós vamos ver quando Paulo já chega lá em Atenas, na Grécia, para pregar a palavra, e ele chega num lugar lá chamado Aerópago, que era um lugar de cultos a deuses lá divinos lá da Grécia, e lá tinha um altar com uma grande placa, a um Deus desconhecido. E aí Paulo chega lá cheio do Espírito Santo e fala: olha, irmãos, esse altar que está aqui, a um Deus desconhecido, ele não é mais desconhecido, porque esse Deus está sendo pregado por toda a Judeia, Samaria, por Jope, por todas as cidades, por toda a região, porque é Ele que é o Senhor que dá a vida, é Ele o Senhor que ressuscitou Jesus dos mortos. Então essa palavra aqui é uma palavra de vida para mim e para você, é uma palavra de cura, é uma palavra de restauração, é uma promessa do Senhor para todos nós, através do Espírito Santo. Nós sabemos, né, do início aqui de Atos dos Apóstolos, Jesus pediu aos discípulos que permanecesse em Jerusalém, pois ali haveria o cumprimento da promessa. Isso no capítulo 1 de Atos. No capítulo 12, nós vemos a promessa se cumprir, que é a vinda do Espírito Santo. E logo os apóstolos ali ficarem cheios do Espírito Santo. Pedro, né, que era um homem medroso, que era um homem inseguro, levanta-se ali e faz um grande discurso. E só por conta desse discurso de Pedro, mais de 4.000 pessoas se converteram. Então nós percebemos aqui, a partir do versículo 2 de Atos, um grande dinamismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz todas as coisas na igreja. É o Espírito Santo que conduz os discípulos, é o Espírito Santo que conduzia todo o povo que passava a crer no Senhor, e assim também como hoje, é o Espírito Santo que conduz cada um de nós. E aí nós vemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, realizou muitas curas. Isso logo no início da igreja nascente. Ressuscitou uma pessoa. E aí nós podemos lembrar aqui da promessa também que Jesus fez: vocês ainda farão obras maiores do que a minha. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, na ousadia começa a realizar essas grandes obras. Começa a realizar, ressuscita, né, uma pessoa, como nos foi narrado aqui, ressuscitou Tábita. E se a gente for olhar no decorrer da igreja, né, ao longo da igreja, quantas pessoas também foram usadas assim como Pedro? Né, quando eu preparava aqui a pregação, eu me recordava de São Francisco Xavier, que foi, né, muito conhecido por ser o apóstolo do Oriente. Ele também foi o cofundador, né, da Companhia de Jesus, que a gente conhece, né, por ser os jesuítas. E por volta, ele teve pouco tempo de missão, uns 10, 11 anos. Foi de 1540 a 1552. E nesse curto período, São Francisco Xavier ressuscitou 24 pessoas. Jesus só ressuscitou 3 pessoas. É o que é narrado aqui para nós nas Sagradas Escrituras. São Francisco Xavier ressuscitou 24. Isso é o que estava documentado, né, no seu processo de canonização. Pode ser que ele ressuscitou mais, porque é uma promessa do próprio Jesus: vocês farão obras ainda maiores do que a minha. Basta se deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, o Espírito Santo quer curar as nossas vidas. Ele quer restaurar
as nossas vidas. O Espírito Santo também é um Espírito santificador. Ele que santifica todas as coisas, tudo. E para nós sermos santos, o Espírito Santo precisa, primeiramente, trabalhar dentro de nós. Trabalhar em nosso coração, em nossa vida, no desapego. Deixar para trás o homem velho, a mulher velha, os pecados, os vícios, as enfermidades, para que o novo de Deus habite em mim. Porém, o Senhor nos pede uma coisa, uma atitude de fé, uma fé genuína, uma fé concreta, uma fé sólida. Se nós formos ver, né, nos evangelhos, quando Jesus realizava algumas curas, né, a cura do paralítico mesmo, vendo a fé daquele povo, né, Jesus curou o paralítico. A mulher hemorraísa: mulher, grande é a tua fé, está curada. Quando nós temos uma fé sólida, uma fé genuína, nós vemos os milagres e o extraordinário de Deus acontecer na nossa vida. Também é narrado para nós no Evangelho que quando Jesus estava na cidade dele, né, o povo ali era um povo de pouca fé. Então Jesus não realizou nenhum milagre, pouquíssimos milagres lá, porque o povo era um povo de cabeça dura, um povo de coração duro, um povo que não tinha fé. Então não tinha como Jesus realizar milagres ali, né? Quando alguns discípulos também quiseram expulsar demônios: não, Senhor, deixa que a gente expulsa. Não dá não. Por conta da vossa fé, não tem como vocês expulsarem esse demônio. Não era nem questão de jejum e da oração, não. Jesus falou da fé dos discípulos, que ainda não estavam uma fé sólida, ainda estavam ali em processo de conversão. Então, muitas vezes, nós não experimentamos o extraordinário de Deus, porque a nossa fé ainda é uma fé muito fraca. É uma fé que não crê completamente na misericórdia de Deus, no agir de Deus e de que Ele tudo pode. O que o anjo disse a Nossa Senhora? Para Deus nada é impossível. E muitas vezes a nossa fé é fraca, nós não acreditamos que Deus pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Então é preciso ter fé. Senhor, aumentai a minha fé. Você pode, né, pedir isso, clamar sempre ao Senhor essa fé sólida, uma fé que você vê o extraordinário de Deus agir. E a palavra também vai dizer que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, podemos chegar a uma montanha e falar: afaste-se daqui, e a montanha vai se afastar. Mas muitas vezes as montanhas de problemas, de tribulação, de enfermidade, não são afastadas para longe de nós, porque nós ainda não temos uma fé sólida para chegar e falar: afaste-se de mim, ó montanha, afaste-se de mim, enfermidade, problemas financeiros, problemas emocionais, afaste-se de mim. Precisamos ter a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus. Se nós formos ver em Romanos 8:11, eu não vou nem pedir para você abrir, porque a maioria não trouxe a Bíblia, né? Deixa que eu ler aqui para você. Se o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará aos vossos corpos mortais, pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa palavra revela para nós o quão poderoso é o Espírito Santo, e que Ele é um Espírito de vida. Ele é um Espírito que restaura, que transforma, que faz tudo novo
de novo. E aí, meus irmãos, a gente pode até achar assim: ah, mas por que o Espírito Santo vai fazer tudo novo de novo? Eu estou aqui toda segunda-feira no grupo de oração, vou para encontro, vou para congresso, vou para formação, né? Vou para acampamentos, vou para retiro. Pentecostes, como nós vemos aqui em Atos 2, não foi algo definitivo. Pentecostes ali foi apenas o início. Há um Pentecostes sempre acontecendo, próximo de nós. A Santa Missa é um Pentecostes. Quando eu comungo, há um Pentecostes dentro de mim. E em vários momentos da nossa vida, mesmo que eu já tenha uma experiência do batismo no Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, há em vários momentos da nossa vida, situações que o Senhor dá a cada um de nós uma porção redobrada do teu Espírito. E aí é onde o Espírito Santo faz tudo novo de novo, pois é Ele quem dá a vida. É Ele quem cura, que restaura, que transforma, que aquilo que está velho, desgastado, sujo, passa a ser algo novo. E aí, recordando aqui o nosso tema, pelo Espírito Santo somos curados e restaurados. É uma promessa, porque o Espírito Santo quer sempre fazer mais em nós. E aí é onde nós devemos, na nossa intimidade, pedir o Espírito Santo, rezar com o Espírito Santo. Não só deixar para pedir quando você vier aqui ao grupo de oração, ou a Santa Missa, ou em algum outro momento, em algum retiro, ou acampamento de oração. Não. Mas lá, na nossa casa, pedir o Espírito Santo. Esse final de semana foi bem corrido para mim, eu quase não fiquei em casa, né? Como minha mulher está grávida agora, então a responsabilidade de lavar o banheiro é minha, né? Por conta dos produtos e tudo mais. Então só tive hoje, né? Depois que eu saí do trabalho, 5 horas, para lavar o banheiro. E naquele tempo que eu estava lavando o banheiro, eu fiz um grupo de oração lá dentro do banheiro. Que não basta só para mim pedir o Espírito Santo aqui. Eu peço a todo momento, se é de manhã, se é lavando um prato, se é fazendo alguma atividade, se é trabalhando, se é andando na rua, se é indo no mercado comprar alguma coisa, se é ir na padaria. Eu sempre vou pedindo o Espírito Santo, rezando em línguas baixinho, para não assustar ninguém. Mas eu sempre falo, né, para alguns irmãos que às vezes dentro do nosso banheiro, no banheiro da nossa casa, o Pentecostes acontece. Tem gente que gosta de cantar dentro do banheiro, né? Não sente vergonha e canta lá. Eu sempre, quando eu estou tomando banho, eu peço que a água que cai ali do chuveiro seja a água viva do Espírito Santo. E lave ali em mim toda a sujeira, toda imundície, todo resquício de pecado. Que aquela água ali seja como um rio que emana do lado esquerdo de Jesus. Quando o coração de Jesus foi perfurado pela lança, saiu sangue e água. O sangue para nos purificar, nos redimir do pecado. E a água viva do Espírito Santo para fazer nova todas as coisas. Então não tem momento para a gente pedir o Espírito Santo. Ah, é só lá no grupo de oração. É só dentro da igreja, não. Faça da sua casa, faça da sua vida um cenáculo de amor, um cenáculo ambulante. E aí o Espírito Santo vai te curando. Aí o Espírito Santo vai restaurando todo o nosso ser, a nossa vida, porque é Ele quem dá a vida. E nós vou trazer aqui para vocês 3 dimensões de cura pelo Espírito Santo, já para encerrar a nossa pregação. O Espírito Santo, ele cura o nosso emocional, o nosso interior. Então o Espírito Santo liberta o coração de traumas, de medos profundos, de complexos, de experiências negativas que nós vivemos no passado. Ele cicatriza todas as feridas emocionais e renova as nossas forças. O Espírito Santo também realiza cura espiritual.
Ele regenera o ser humano, retira o coração de pedra, gerando uma vida sensível a Deus. Remove a cegueira espiritual, permitindo enxergar o amor divino. E hoje o Espírito Santo quer curar-nos da cegueira espiritual. O Espírito Santo também nos cura fisicamente, manifestando através dos dons que é distribuído em toda a igreja, né? Também pelas aquelas pessoas que têm o dom de cura pela imposição das mãos. Muitos enfermos são curados, né? Aí tem dentro da nossa igreja tem a unção dos enfermos, né? O sacerdote, ele tem, né, ali a autoridade foi dada a ele, né, pelo o dom de ser sacerdócio, ali pela unção das mãos dele. Muitos enfermos são curados, também aquelas pessoas que têm um dom de cura, de impor as mãos e as pessoas serem curadas fisicamente. Então nós vimos aqui nessas 3 dimensões de cura: a emocional, a espiritual e a física. Que o Espírito Santo nos cura e nos restaura no todo, não só pela metade, mas no todo. Amém, povo de Deus? Vamos ficando em pé. E o que o Espírito Santo quer fazer hoje para cada um de nós é justamente nos curar, nos restaurar com a água viva que jorrou do coração de Jesus, uma água que lava, uma água que purifica, que restaura. Às vezes são tantas coisas da vida que nos colocam em situações de escuridão, e hoje o Espírito Santo quer nos curar. Nunca houve noite que pudesse impedir o agir do Espírito Santo. Não há noite que dura para sempre. O amanhecer sempre vai acontecer. Como diz lá no livro das Lamentações, a cada manhã se renova as misericórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.